Boa noite, meu povo! Olha eu aqui de volta! A gente falou que voltaria com Política de Quinta no segundo semestre, demoramos, enrolamos. O meu produtor Vinícius estava com preguiça, não queria trabalhar, então aí ficou. Agora ele voltou, então a gente está aqui na ativa, estou tendo o meu grupo e eu tive uma surpresa super agradável de uma personalidade política da cidade que está aqui com a gente hoje, vai conversar conosco. E eu estou adorando falar com ele, porque é o seguinte, além de ser uma questão que vocês nos pedem muito para trazer aqui no Política de Quinta, os novos nomes da Câmara Municipal de Campinas, ele é um desses novos nomes, está fresquinho no novo mandato aí, e tem feito um trabalho muito legal na causa animal, na parte do autismo, está entrando com a questão da fibromialgia, tem feito... Vamos contar tudinho aqui para você, então você fica ligado aí, porque hoje no Política de Quinta eu estou recebendo ele, o vereador de Campinas, Herbert Ganem, que está conversando aqui com a gente. Vereador, muito obrigada de você vir aqui falar com a gente, dar essa oportunidade para os nossos telespectadores do Política de Quinta saber um pouco mais da tua vida política, da tua pessoa, porque aqui no Política é isso, a gente conversa com o político para trazer essa proximidade para os nossos telespectadores, de saber quem que é essa persona política que ele viu talvez na TV, na campanha, e não sabe às vezes quem é. Então às vezes eu até falo aqui, olha, o vereador está aqui e tal, e no final eu deixo você falar número de gabinete, telefone, contato, para a galera falar com você. Muito bem-vindo ao Política de Quinta. Obrigada, viu, vereador? Eu que agradeço, Mário, as pessoas que estão nos acompanhando aí na Política de Quinta. Assim que voltou, eu cobrei você. Falei assim, eu quero que me entreviste lá também, senão eu vou para porta da rádio, da barraco lá, eu também quero falar aí, quero ter voz. E agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, a gente bater esse papo, poder falar um pouquinho de mim aqui, das lutas que a gente tem enfrentado, né, o trabalho. Sim. São apenas 8 meses, mas a gente já trabalhou bastante nesses 8 meses aí, e tem muito mais por vir ainda. É verdade mesmo, e eu tô vendo aqui porque eu puxei aqui a capivara toda do vereador e tô aqui com elas para a gente conversar, e tem trabalho feito. Muito obrigado, ele me cobrou mesmo, realmente. Eu acho isso ótimo, porque eu me coloco à disposição da Câmara Municipal de Campinas, de todos os vereadores do nosso município e da região também, da parte política, para que estejam aqui com voz ativa, aberta, para falar com o nosso público. E o vereador foi o primeiro que chegou para mim e falou, Mari, quero ir lá, hein? A hora que você voltar, me chama. E nós estamos voltando, promessa feita, tá aí. Vamos conversar com o vereador. Vereador, primeiro mandato, primeira vez aí nas urnas, o senhor entrou com 5.004 votos, gente. Ó, vou falar, começar primeiro mandato, aparecer de primeira e levar 5.004 votos nas urnas, é surpreendente, assim, não é uma coisa que a gente vê comumente acontecendo dentro da política, vereador. Conta para mim um pouquinho como foi essa construção até você chegar nessa toada dessa votação expressiva em um município como é Campinas. Da onde aparece essa política na tua veia? Quem é o Herbert Ganem? Quem que é esse vereador novo que a gente tem aí na Câmara? Conta um pouquinho de você pra gente. Importante ressaltar, né? Eu sempre falo que quando eu saí candidato, eu saí para ganhar, né? Tem gente que fala assim, vou buscar experiência. Não, eu falo assim, vou sair para ganhar porque é desgastante também você ser candidato, você enfrenta batalhas e não é do dia para a noite também que você tem 5.004 votos, né? Um trabalho que a gente já começou há anos. Antes de eu ser candidato, né, de receber até o convite, eu sempre trabalhei com política, né? Eu trabalhava lá com o deputado Bruno Ganem. Em 2016 ele me convidou para trabalhar com o grupo dele. Aí eu fui trabalhar com o grupo dele e ele defendia a causa animal. Eu sempre gostei de animais, falei assim, gostei daqui, né, vamos trabalhar aqui. Aí essa região aqui de Campinas, né, Capivari, Jundiaí, eu ajudava ele a organizar aqui o trabalho político e também da causa animal, que o trabalho de conversar com as ONGs, né, de fazer os mutirões de castração, e nunca tive essa vontade de ser o político. A gente sempre trabalhou nos bastidores ali, que é bem diferente quando você é vitrine, né? Quando você é vitrine, as pessoas dão pedradas em você. E aí
tive bastante contato com a política na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, na Alesp. Também trabalhei um pouquinho em Brasília com ele, assim que ele foi deputado federal, foi eleito também. Eu tive, conheci um pouco também do trabalho que é lá em Brasília. E nessa caminhada, a gente, é uma construção, né? Não tinha essa vontade. Uma outra pessoa foi candidato no grupo aqui, um tempinho atrás, não se elegeu, teve bastante voto. Aí o Bruno me cobrava, assim, Herbert, você já conhece, né, a cidade, a gente gostaria que você fosse candidato. Eu falei, Bruno, quero ficar nos bastidores aqui. Ele falou assim, se você for candidato, vai me ajudar muito, vai ajudar o grupo. Eu sou uma pessoa de grupo, né? Eu falei assim, poxa, então eu vou. Mas eu vou me preparar, eu falei para ele, né? Não quero, na véspera da eleição lá, os 3 meses lá, vou ser candidato, 45 dias. Não, vamos fazer um trabalho, então. Então, o trabalho que a gente sempre realizou de castração, as conversas que tivemos com as ONGs, com as protetoras, mas isso foi um crescente, né? Então, foi 2, 3 anos aí, efetivamente, me preparando para que quando chegasse a eleição, eu já fosse conhecido, né? As pessoas conhecessem meu trabalho. E aí eu levo, né, da Herbert Ganem aqui, né? As pessoas falam assim, você é parente dele? Eu faço parte do grupo do Bruno Ganem. E, por exemplo, em Sorocaba também nós temos o Rodolfo Ganem, né? Então, em São Paulo também a Simone Ganem. Então, é um grupo que cresceu e leva o nome Ganem como gratidão também. E a nossa luta da causa animal, né? Os Ganems, a família Ganem que luta pela causa animal. Ótimo, vereador, você ter falado isso, porque eu acho importante a gente deixar bem claro aqui no Política de Quinta com os nossos telespectadores, porque as pessoas às vezes acham que entrar para a política é assim, você aparecer do dia para a noite, um rosto novo e você vai acontecer. E isso deixa muito claro que o vereador teve um trabalho de anos. Ele não chegou em Campinas e fez 5 mil, que nem eu falei, foi surpreendente. Foi surpreendente por quê? Porque às vezes algumas pessoas não ouviram falar, mas existe um trabalho sendo feito há anos, com essa questão da tua bandeira e tudo mais. Então, às vezes tem gente que quer vir para a política se aventurar. E aí eu achei muito ótimo que você começou a tua fala me respondendo assim, eu vim para ganhar, eu saí para ganhar. Eu acho isso ótimo porque quem sai com essa ideia é porque sabe que tem trabalho para fazer. Né? Fala, olha, eu sei o que eu quero fazer, eu vim para ganhar, eu vou ganhar e eu vou fazer. E tá aí o Herbert mostrando mesmo para o que veio. E eu achei muito bom você falar da questão do Ganem, porque era uma das coisas que eu ia falar. Porque no nosso meio político as pessoas falam, a gente já sabe que o Herbert Ganem não é da família Ganem, não leva o sobrenome Ganem, até porque ele não poderia ter trabalhado junto com o deputado, se fosse porque a gente tem a legislação do nepotismo dentro da área pública, mas o Ganem, que é o deputado Bruno Ganem, hoje deputado federal, ele faz aí o grupo dele dentro do Podemos também, que é o partido deles, e ele carrega como se fosse o nome dele sendo levado, como ele bem aqui falou, os Ganems. E eles são mesmo da proteção animal, e é nisso que eu queria falar com você agora, vereador, porque o governador Tarcísio acabou de sancionar uma lei. Ele fez a lei, até conferir aqui, ó, que é a 18.184, agora de 2025, que proíbe o acorrentamento de cães no estado de São Paulo. Eu queria saber como que o senhor avalia isso, como que é isso, como que vai ser instituído isso, se você tem alguma ideia, como que Campinas pode se... Até para a gente dar uma instrução para o povo, se eles têm aí mais ou menos como vai funcionar isso nas vias de fato para a população. É importante esse movimento que o governador fez, sempre para a causa animal. Quanto mais gente lutar pela causa animal, melhor, né? A gente vai crescendo, estamos expandindo aí os direitos dos animais. Essa lei que proíbe acorrentamento já tem na cidade de Campinas. Ela já está em vigor, foi uma vereadora ainda chamada Débora Palermo que colocou, foi na outra gestão, que já está em vigor. Então, se você vê um animal que está preso na corrente lá o dia todo, né? Então você pode denunciar lá no 156 da prefeitura aqui de Campinas. Também tem lá no site da prefeitura, você pode fazer a denúncia, pode ser anônima também, se você não quiser que ninguém fique sabendo o seu nome, né? Mas você tem que registrar lá que você fez a denúncia. A denúncia é importante, que ninguém consegue descobrir aonde está o problema se não houver denúncia. Isso mesmo. As pessoas falam assim, meu vizinho acorrenta o animal lá, mas eu não quero denunciar, não quero me expor.
E as pessoas pedem que eu vá até algum lugar. Às vezes o lugar é fechado, eu não posso entrar. Exato. Por mais que eu seja vereador, fiscalizo, eu não consigo fazer. Se eu pular o muro lá, eu sou processado. Claro. Né? Eu tenho que responder por isso. Nós fizemos um resgate recentemente de 8 animais. O tutor faleceu, né? E não tinha família. E os cachorros estavam lá na casa, né? E às vezes algum cachorro escapava, mordia alguém na rua e voltava para casa. A família não é de Campinas, acho que era de Sumaré, não queria também os animais. E não ia cuidar dos animais. Os vizinhos preocupados ali entrou em contato comigo. E eu falei assim, eu vou lá, mas eu quero que a família me autorize a entrar, que a gente não pode, eu não posso chegar lá e entrar, não sei, né, o que está acontecendo. Foi autorizado, deixou a chave conosco, e e os cachorros estavam lá, né, os vizinhos jogavam comida, água. O que me deixa muito triste é a família não ter acolhido esses animais. Né? A família deixou lá em meio aos fezes, a casa já vivia uma situação insalubre, né, os animais, a pessoa também que faleceu vivia insalubre, mas assim, foi através do contato que teve conosco, com a ajuda dos familiares que nos autorizou, e busquei ONGs parceiras para que a gente pudesse recolher esses animais e dar um destino para eles também. As pessoas entram em contato comigo sempre, tem um cachorro que precisa de um lugar. Assim, eu recebo por dia, acho que 50 pessoas querendo que a gente vá lá e pegue o cachorro, faça o resgate do cachorro. Eu não tenho onde levar tantos animais, assim. Juro por Deus, eu não tenho. Se eu pudesse, eu pegava todos os animais, tirava da rua, mas eu não tenho. Por isso que é importante que você faça denúncia para os órgãos competentes, para que o fiscal vá até a casa da pessoa. Tem pessoas que prendem o animal na corrente, não porque ela é ruim, porque às vezes não tem portão a casa da pessoa. A pessoa mora em comunidade, e se o cachorro for para a rua, vai morder. Mas também a pessoa não tinha condições de ter animal, acabou pegando o animal lá, né? Então, às vezes, o fiscal vai até lá e pede que a pessoa coloque um portão, faça um muro para que o animal saia da corrente também. Às vezes, e é isso que a gente pede. Quando você vê acontecer isso com o animal, né? São maus tratos, denuncie 156 na polícia também, né? For muito grave na hora, 190. Liga para o 190. Mas a causa animal é muita coisa, né? A gente precisa debater, né? Nós temos as questões dos pitbulls também, a gente pode entrar depois nesse tema também, que é importante. Mas essa lei do acorrentamento já tem na cidade. Então, se você vê o animal não pode ficar acorrentado lá, né? Ele tem que viver, ele tem que poder andar, caminhar, ele tem uma vida, né? Que nem nós sentimos fome e também sente. Nós sentimos sede e também sente. O animal fica em depressão, fica com tristeza, fica alegre quando vê a pessoa, né? Então o animal tem sentimentos e merece ser tratado com respeito. Então, essa medida, essa lei de acorrentamento, que proíbe o acorrentamento no estado de São Paulo, ela já tem aqui em Campinas, então. Já tem. Já tem aqui em Campinas, e aí eu não posso manter o cachorro acorrentado dentro de casa, ou, por exemplo, fui dar uma volta na Lagoa do Taquaral. Aí quis fazer um treino ali na academia, e eu deixar o cachorro amarrado ali, eu não posso também. Não pode. Não pode também. O que você pode passear com o cachorro na guia, né? Porque a lei também pede isso. Você tem que estar o animal não tem que estar solto, né? Porque ele pode atacar alguém. Aonde você vai tem outros animais, pode dar confusão ali, então você tem que trazer ele na guia. Mas você não pode deixar o cachorro amarrado no canto lá. Isso não é permitido pela lei. E se a pessoa for vista, até a gente está querendo aumentar a multa para quem faz isso, né? A gente já passou em primeira votação na Câmara, vai variar de 700 UFIX, né, até 1.300 UFIX. Tá. Que a UFIX é medida, é R$ 4,80 uma UFIX aqui, né, na cidade, né? Então, aí faz 700 vezes 4,80. Ou se não, 1.900 vezes 4,80. É uma lei que a gente está trabalhando nela, a gente passou na primeira votação, porque a gente quer aumentar, né, deixar mais rigoroso, né? Antes era 70 UFIX só, então a gente quer que seja um pouquinho maior, né, a penalidade, para que as pessoas não deixem o animal acorrentado lá, porque é muito triste a gente chegar numa casa, ou seja onde for lá, o animal está lá no sol quente, acorrentado, ele não tem vida. Tem uns que não conseguem nem deitar, né? Eles ficam lá presos o dia todo. Eu não sei porque uma pessoa tem animal para deixar acorrentado em casa, eu juro por Deus. É justamente isso que eu ia falar. Se você
quer ter um animal, porque hoje, graças a Deus, a conscientização até tá melhor, né, vereador, assim, mas tem pessoas que, se não tiver essa possibilidade de cuidar, de ter esse cuidado com o animal, dentro de todo o espectro que o animal requer, o animal requer carinho, requer atenção, requer alimentação, requer espaço, requer tudo isso. A gente fala muito de cães como animais de estimação, né? Mas tem tem gente que tem passarinho, tem gente que tem peixe, tem gente que tem tartaruga, tem gente que tem um monte de outras coisas, e cada animalzinho, se você quer ter de estimação, ótimo, eu acho saudável e afetivo, muito positivo dentro da vida do ser humano, mas tem que ter esse cuidado. E você falou, aí na sua fala, você disse sobre a questão dos pitbulls, que é uma raça que tem crescido muito dentro do gosto, né, da sociedade brasileira, e aí parece que tem um uso de uma obrigatoriedade, na verdade, de uma microchipagem dos pitbulls, e aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que quais os objetivos dessa proposta com essa raça. É por causa que muita gente às vezes fala, o pitbull é agressivo, é um animal perigoso e tal. O que engloba tudo acerca dessa proposta de microchipagem obrigatória para pitbulls? Como que está a visibilização sobre essa raça? A questão do pitbull é um animal de grande porte, né, grande ali. Muitas pessoas querem um pitbull para cuidar da sua casa, para cuidar da sua chácara, para cuidar da sua empresa. Então, ele prende o pitbull e o pitbull fica violento ali. Chega uma hora que não quer mais o pitbull. O que ele faz? Ele solta o pitbull na rua. Ou, se não, o pitbull, de tanto que foi incentivado a ser violento, acaba mordendo alguém. Uhum. O problema não era o cachorro. A pessoa incentivou o cachorro num local ali que ele fica preso. Não, pega, né? Uhum. Vai proteger a minha propriedade aqui. Aí o seu animal morde alguém da família, né? Alguém próximo, ele não quer mais o pitbull. Uhum. Joga na rua o pitbull, pede pro bombeiro ir buscar. Nós estamos com muitos casos de pessoas que estão abandonando o pitbull na rua. Abre o portão pro cachorro sair. E se acontece algum incidente na família, eles trancam o pitbull numa parte da casa lá e ficam ligando para o departamento de bem-estar animal ou para o corpo de bombeiro para ir lá retirar. Para nós também chegar assim, a gente não quer mais o pitbull, era não sei de quem que acabou. Outra coisa, quem vai ter animal precisa se perguntar, né? Vou viver até quando? Esse animal aqui é como se fosse um filho. Sim. Ele vai viver, se você for bem cuidado, 14, mais de 10 anos. Eu tive uma gata que viveu 21 anos. Ai. Sabe, da minha vida quase toda essa gata. Pegou a adolescência e foi. Assim, se eu faltar hoje, minha família vai acolher, que nem os 8 cães que a gente resgatou. A família não queria mais os animais. E pitbull é muito grave. Então, por isso que a gente está com esse projeto de lei, que quem tiver pitbull, né? Se você quer ter pitbull, né? Eu quero ter um pitbull porque eu acho bonito. Você tem que ser responsabilizado. Esse pitbull tem que ser chipado. Nós vamos saber aonde o pitbull mora, quem registrou, CPF do tutor, RG, endereço, tudo, foto. Porque se você abandonar esse pitbull, nós vamos atrás de você. Porque um pitbull, quando a pessoa não quer mais e tem que ser abrigado em alguma ONG, que é difícil, não tem vaga, ou lá nas zoonoses, ele vai viver para sempre em cativeiro, porque ninguém vai adotar. E é muito difícil socializar ele com outro animal. E quando você leva um pitbull para um espaço, o pitbull não se dá bem com outro animal. Esqueça isso. Ele tem que viver sozinho. E acabou. E vai viver lá em cativeiro até morrer, porque ninguém vai adotar. Então tem que ter consciência. Eu quero ter um animal, tenho condições de cuidar, vai ter problema, tenho que resolver os problemas. Não é assim, eu não quero mais um animal, despacha. As pessoas ligam para mim e falam assim, eu vou mudar da minha casa, vou para uma casa, vou trocar, né? Vou pagar aluguel em outra casa e não posso ficar mais com o meu animal. Eu acho isso um absurdo. Como é que você vai para uma casa, vai alugar outra casa que você vai embora, que não aceita o seu cachorro e você acha que está bem e quer despachar o seu cachorro? Isso não se faz, é como se fosse um filho. É um filho, faz parte da sua família. E quando você deixa o seu animalzinho para trás, ele vai ficar depressivo, vai ficar triste, ele vai lembrar de você, ele vai sentir sua falta. Então, ter animal ter responsabilidade, seja gato também, né? Se você tiver um animal, gente, você é responsável por esse animal até que ele parta dessa vida. Eu acho ótimo isso, porque as pessoas às vezes falam assim, tô
num momento vou pegar um bichinho. Ah, tô no momento aqui, vou pegar um bichinho, né? Ou então, enfim, vou até contar um caso, particularmente meu, para o senhor, vereador. Eu passei numa loja, dessas lojas que vendem animais em Campinas há um tempo atrás, e para minha alegria ou infelicidade, não sei, tinha 2 salsichinhas filhotinhos que tinham sido deixados do bando dos irmãos. E não levaram os 2. E deixaram na loja só os 2. E eu passei por ali, vi aqueles 2 ali. O que eu fiz? Peguei e comprei os 2 e levei para minha casa. Imprudente, impulsiva e irresponsável. Quando cheguei em casa, minha mãe, que já tenho 2 gatos em casa, ela, meu Deus do céu, esses cachorros, como vão ficar aqui? E os salsichinhas, eles demandam essa coisa de ter quintal, de correr e tal. Graças a Deus, eu achei 2 pessoas, 2 famílias que já tinham esse convívio com salsichinhas e puderam ficar com o Romeu e com a Paris, cada um ficou com uma e hoje eles estão felizes da vida nesse lar adotivo que eu às vezes fico lá, e aí, manda foto, como que tá e tal. Mas fui buscar até alguém ter, isso demorou o quê? Uns 6, 7 meses até eu achar alguém que pudesse ficar com eles e tudo mais. Então às vezes pensar se você tem o local ideal na sua casa para o bicho, se todos os seus parentes e familiares que você mora vai concordar, se você já tem animal na sua casa, se vai ter essa adaptação, porque meus gatos também ficaram ouriçados por causa do convívio com o cachorro. Então tudo isso tem que ser muito pensado, não faça isso impulsivo, porque é irresponsável. E quando se trata de uma raça como a do Pitbull, é mais ainda, e é bom mesmo que tenha esse controle. Só ressaltar, como você falou, tem pessoas que acabam comprando animal, que vê, assim, eu quero um animalzinho pequenininho, que caiba na minha casa, a gente, né, vê isso. Mas se você puder adotar um animal que está lá na ONG precisando, é isso aí, né, ou que está lá no departamento, esses animaizinhos, eles, principalmente os mais idosos, né, ninguém adota animal idoso. Não. Querem comprar o bonitinho, o filhotinho, o de raça, e pagam isso na loja. Isso, eu fiz isso porque eu comprei os 2 lá. Você não tinha a consciência naquele tempo. Não, eu até tinha, vereador, só que acontece que eu fiquei morrendo de dó dos 2 ter ficado lá sozinho, só aqueles 2, o resto do bando já tinha sido vendido. E eles ficaram os 2 ali. E o pior que a moça da loja foi safadinha e falou assim pra mim, ai, coitados, vão ser separados esses 2 ainda. Eu posso contar? Vou levar os 2. Posso contar uma coisa? Pode. Essa questão das vendas de animais. Na Alesp, foi em 2018, nós fizemos lá a CPI da venda de animais. Sempre que a gente visitou um local que vendia animal, era um local que explorava muitos animais, as matrizes, né, principalmente. Nós fizemos uma operação em São Paulo, na cidade de São Paulo, era de Shih Tzus, estou lembrando aqui. Acredito que sim. Acho que devia ter uns 120 Shih Tzus lá. Né? Tinha as matrizes, os filhotes. E as cadelinhas, elas não latiam. Meu Deus. Elas não emitiam som. E todo animal que quando a gente faz resgate, a gente manda para o veterinário para que seja avaliado, hemograma. E nós detectamos que elas não emitiam sons. Aí foi verificar o que se tratava. Retirar as cordas vocais das matrizes. Senhor. Porque o que acontecia? Se elas ficassem latindo, os vizinhos iam suspeitar que ali vendia-se animais, tinha mais de 100 animais. E as pessoas iam chamar a polícia. Os próprios criadores criadores faziam isso. Gente, que demônios. E muitos criadores que fazem isso até estão tentando regulamentar isso, né? É muito complicado. Os criadores fazem de qualquer jeito, vendem de qualquer jeito, e muitas das matrizes depois ficam doentes. Os filhotes que vêm doentes. Às vezes você compra um animal. Tem uma amiga que quis comprar um husky siberiano. Eu falei, não faça isso. Tem tanto animal vira-latinha, bonito também. Não, eu quero um husky, porque eu quero um husky. Um dia apareceu lá com um husky. Eu falei assim, mas você comprou o cachorro mesmo? Falei pra você, adota. Não, queria o husky. Aí deu um problema no olho do husky. Cirurgia, mais de R$7.000. Ela falou assim, agora não tenho. Eu falei assim, mas por que você foi? O husky é da Sibéria, o husky é siberiano, não é para estar aqui no Brasil nesse calor. Mas infelizmente, né, existe a venda. Então por isso que eu digo, adote, que vai ajudar muito as ONGs e os animais
que são mais velhinhos aí, que foram abandonados, né? E precisam de um lar aí. Então, e tomem cuidado, né? Quando tem essas pessoas que vendem, elas vendem, não querem saber, elas vivem disso. Então, quanto mais filhote vender, e vai cruzando o animal ali, condiciona, né, os animais. Quando eu vi isso, nós fizemos uma CPI, debatemos com a Luísa Mel, na época, o Bruno Lima também esteve lá. Teve uma confusão também, os criadores foram até a Lespe lá, né? E falou assim, não, isso aqui, que eles queriam defender o ponto de vista deles, né? E nós defendemos que a pessoa tem que adotar os animais, né? Então a gente bate nessa tecla, adote, que vai ajudar bastante esses animais. Vereador, você falou isso e eu estava aqui pensando, e eu já vou entrar nesse assunto com você, sobre o DPBEA aqui em Campinas, então eu já segura aí um pouquinho, que eu sei que o pessoal queria que eu falasse com você sobre o DPBEA de Campinas, mas eu tive uma conversa com um pessoal do Recife. Eu não sei se o senhor conhece, eu quero até deixar isso aqui aberto em público, porque esse pessoal do Recife, eles têm um sistema de adoção que eles fizeram através da Secretaria de Informação, de Informática lá deles. E eu até cheguei a conhecer o secretário lá, que acho que é o secretário Rafael, lá do Recife, e eles têm zerado essa situação do banco de adoção deles dentro da secretaria lá, da parte do como que chama deles. Ela foi bem isso. A Amanda lá, ela me falou assim, aqui nós temos um Tinder do animal, é o Tinder do dono com o animal, então é um aplicativo que eles têm, onde eles vão lá e eles dão match no animal e eles conhecem, e aí eles acompanham a vida desse animal, inclusive com veterinária vitalícia, mas através de adoção. E eu achei sensacional esse programa lá em Recife. Eles até nos chamaram para conhecer lá, e depois eu vou até deixar o contato com o vereador que estou deixando publicamente, porque eu acho que seria incrível isso para Campinas aqui. Interessante. Muito interessante. E eu, para reforçar essa questão das pessoas poderem terem aí essa opção de adoção cada vez mais fácil na palma da mão, aí vai tendo essa situação. Só um adendo que você disse que é importante, eles zeraram lá, né, a adoção. ONG e o Departamento de Bem-Estar Animal não é depósito de animal. Isso. Não é para ter animal em local nenhum. Isso é para estar num lar com muito amor. Né? A gente tem que incentivar a adoção. É isso mesmo. E eles tiveram isso, é muito legal, porque lá eles entram assim, então quando... inclusive tem essa parte dentro desse Tinder, que se você tiver nesse processo que você teve algum problema com o seu animal e você precisa achar um lar e você não achou, eles recepcionam. E eles cruzam informação de quem quer aquele animal, de quem quer aquela coisa, para poder já tirar da tua casa e pôr na casa de adoção. É muito legal. Depois eu vou deixar o contato contigo. E aí, se te interessar, observa, porque eu acho bem legal para Campinas isso. E aí eu quero falar com você sobre o DPBES. DPBES aqui em Campinas passou por uma questão bem crítica alguns meses atrás. Teve alguns vídeos que surgiram na internet, nas mídias. Teve o local retirado dali de onde estava sendo feito. Muitas coisas foram faladas sobre o DPBES, muitos protetores de animais acabaram entrando dentro dessa questão, dessa briga. Conta pra gente o que houve com o DPBEA, como está o DPBEA agora, qual é esse futuro para essa questão animal aqui em Campinas. Assim que eu entrei, né, como vereador, quando a gente é vereador, a gente tem acesso em alguns departamentos que a gente não tinha quando é candidato, quando a gente luta só pela causa animal, né? Fazia as castrações, não era nem sequer cogitava ser candidato, né? Mas depois que eu ganhei a eleição, eu fui lá conhecer o espaço, achei o prédio muito antigo. Eu já tinha conhecido com o Bruno Ganem em 2018, quando nós fomos lá conhecer o SAMU Animal. Nós conhecemos lá a ambulância que ficava, até o Bruno trouxe um recurso pro DPBEA, lá atrás, em 2018, quando ele era deputado estadual. Quando eu fui em 2018, tinha bastante gente que trabalhava lá, né? Não fazia um trabalho bacana, como sempre fazem. E quando eu retornei como vereador, eu fui lá e eu achei o prédio um pouco antigo. Eu falei assim, nossa, aqui precisa de uma reforma, né? E a primeira coisa que eu pensei, eu falei com o Bruno. Eu falei assim, Bruno,
O DPB aqui de Campinas, lembra quando a gente veio conhecer o SAMU? Lembra? A gente gravou um vídeo, tem esse vídeo até hoje, o Bruno novinho lá, né? Não faz muito tempo, mas a política envelhece a gente. A gente vai ficando velho. Assim, então, Bruno, eu precisava de um espaço novo, eu tô achando que aquele espaço é muito antigo, né? Quando era zoonose ainda. O que a gente pode fazer? Eu falei assim, Herbert, eu tenho um recurso para mandar aqui do meu mandato, vou mandar para você então, para ver o que você pode fazer, que era 5,5 milhões. Uhum. E já tá no cofre da prefeitura, Herbert. Vê aí, né? Eu falei assim, pô, bacana, né? Aí comecei a conversar com o secretário. Eu falei assim, secretário, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um novo departamento, né? Vamos sim. Ele falou assim, vamos sim. Aí começou a aparecer pessoas que queriam ir lá conhecer, né, o espaço lá, enfim, aí eu sou mais de ação, então eu falei assim, eu já busquei o recurso, vou buscar também a reforma. Fui lá conversar com o prefeito e com o vice-prefeito, falei assim, nós precisamos fazer uma reforma lá até o novo sair, né, que é importante, né, o novo sair, e colocar mais gente para trabalhar lá, né, porque quando eu fui em 2018 tinha bastante gente, né, eu falei assim, o que acontece? Muita gente vai aposentando, né? Aí tem concurso público, vai diminuindo as pessoas e vai, se você não falar assim, precisa de mais gente, vamos colocar, o secretário tem que estar em cima também, não vai indo gente lá, né? Então, acho que tem que ter bastante veterinário nesses departamentos, acho importante. E o prédio vai deteriorando. Se você não cuidar, começa a dar infiltração, daqui a pouco você não consegue usar mais a tomada, né? Então, você precisa fazer essa manutenção. Então, eu falei, assim, com 2 meses de mandato, eu já consegui os 5,5 milhões para fazer o novo. Conseguimos a reforma, que é um ataque, né? Um termo de ajuste de conduta. Uhum. E já começou também a reforma dos canis novos, aonde vai Hoje ser... já está acontecendo, então. Já está fazendo a reforma. Inclusive o prefeito também mostrou, o vice-prefeito mostrou, junto com a diretora do departamento. Estive lá também, vamos retornar agora os canis de baixo, onde vão ficar os animais, né, os pitbulls, né, infelizmente o pessoal está abandonando muito pitbull, aonde vai ser a clínica também, onde vai se fazer as cirurgias, quarentena para gato, para cachorro, parte de zoonoses, né? Então, mas o que me deixa triste é as pessoas colocarem esses ataques, mas antes as pessoas não viram isso e agora estão vendo isso e atacam o prefeito. Tem pessoas que eu sei que foram candidatas e candidatos e estão usando isso para atacar o prefeito, usar a causa animal para isso. Vai lá, ataca pedra, nada, isso aqui presta, uma porcaria. Mas tá, e o que você está fazendo para trazer? Tem gente que taca pedra aí que pode trazer recurso lá de Brasília, do governo federal. Tem deputado que pede voto depois aqui, né? Eu sei pessoas que estavam tacando pedra. E na hora de trabalhar, o que a gente pode fazer para melhorar? Até agora, o recurso que eu consegui veio para nós fazermos um novo departamento. Pedi lá a reforma, está saindo, agradeço ao prefeito, ao vice-prefeito Vandão, que sempre nos atende de coração, assim, uma pessoa bacana. E a gente está fazendo. Em frente o departamento tem um consultório móvel, né? Que tem 4 veterinários, que atende o Boa Vista ali, as pessoas também, que é fixo, e atende o DPB. São mais 4 veterinários com o que tem lá, né? E tem pessoas que vão lá e dizem que não tem veterinário. Está em frente o departamento, a clínica veterinária. Pô, se você vai lá, vê a clínica, vê o veterinário e diz que não tem, eu acho que tem algum problema com você. Você está sendo mal intencionado. Está lá o veterinário. A reforma está sendo feita. Tem gente que vai gravar lá e diz que não está sendo feita a reforma. Quer dizer que eu vou lá no meio da obra, aquilo lá é mentira, é IA que fala, eu inventei aquilo, o prefeito inventou, as obras estão acontecendo, mas demora um pouco, né? Mas o que eu quero deixar aqui registrado, claro, para quem acompanha, gente, ONG e o Departamento de Bem-Estar Animal não é depósito de animal. Esses animais que vão para lá são animais que foram abandonados. E não existe animal de rua, existe animal que foi abandonado. A pessoa não quer mais o pitbull e joga na rua, o corpo de bombeiro vai lá e pega e vai levar para onde esses animais? Leva para lá. Tem que ficar lá porque ninguém vai adotar. Animais que são atropelados por SAMU. Às vezes um caminhão, um ônibus passa por cima do corpo do cachorro, esmaga.
Às vezes o SAMU vai lá para recolher o animal só, porque ele já morreu. Passa-se um ônibus em cima de um animal, um carro, e as pessoas não prestam socorro. As pessoas que atropelam fogem, não estão nem aí. Em vez de pegar o animal e levar para uma clínica, não. Aí passa alguém, chama lá o SAMU, ainda bem que chama. São muitos animais que são atropelados, muitos animais que vão para lá que são abandonados, muitos animais que estão em algum lugar que a família não quer mais, abandona e vai para lá. Chega animal doente, com sinomose, chega gato abandonado, gato que foi atropelado, gato com esporotricose, é uma doença que tem que ser isolado. Sim. Então, se pega em nós aqui, Sim. começa a cair a pele. Aqui. O nariz sai fora, Sim, você perde isso. Então, você tem que começar a tomar remédio o quanto antes para que você melhore. Você consegue sair dessa situação, mas até a pessoa saber o que é esporotricose, às vezes o médico não sabe, que será que está com uma bactéria aqui, está comendo a pele dele. Então, isso é o departamento. É uma luta diária dos veterinários. Tem pessoas que vão lá que ofendem os veterinários. Teve uma fake news que um cavalo foi socorrido. E começaram a falar que o cavalo foi eutanasiado. Mataram o cavalo e colocava o cavalo, xingava o veterinário, botaram a foto do veterinário. E eu falei, mas que coisa é essa? Me mandavam assim no WhatsApp. E eu fui até o departamento. O seu Herbert, o cavalo é esse aqui. O cavalo estava com um machucado no ânus. Alguém deve ter tentado estuprar ele com uma barra de ferro e machucou o animal, não conseguia andar o animal. O veterinário cuidou quando ele mostrou o antes e depois, assim, foi cicatrizado tudo. Foi violentado. Esses são os animais que chegam no departamento. Eles chegam violentados, o carro passa por cima. E esses animais chegam lá e são tratados, né? E eu tive que ir lá apurar uma mentira que iam eutanasiar um cavalo. O cavalo estava lá bem, foi adotado, hoje vive num lugar tranquilo, mas ele foi resgatado, né, de uma situação de vulnerabilidade. E as pessoas usam, às vezes, disso para fazer palanque. Causa animal não é só tacar pedra, gritar. As protetoras precisam de ração, veterinário, ajuda na adoção. Eu recebo um monte de pedido, não consigo entender todo mundo, né? Como vereador também não consigo. Mas nós precisamos dar para a causa animal. Ser protetor, né, ser ONG, é pedir dinheiro, é pedir ração, é pedir ajuda, porque a situação é difícil, né? Até poder fechar as contas. Sim. As ONGs têm com os veterinários, elas levam animais para lá que às vezes não consegue pagar na hora, vai se fazendo ali uma quantidade, os gastos, né? Então os gastos vai aumentando ali. A gente trouxe um recurso da deputada Clarice Ganem para a ONG AAC, acho que você conhece, do Flávio Lamas, de R$400 mil. Para Carol Pimenta também, que tem a ONG Amor de Bicho, lá de R$200 mil. Mas mesmo esses recursos são muito poucos para eles, né? As dívidas deles com os veterinários são enormes. E aí tem ração, tem espaço, tem que pagar aluguel, tem que pagar pessoas para trabalhar. As protetoras precisam de ração, elas fazem um trabalho maravilhoso, protetoras. Elas vão atrás daqueles animais que não têm tutor, aquele animal que foi abandonado na rua. Elas fazem a castração, né? Pegam esse animal, tem que fazer o pré-operatório e o pós-operatório. A causa animal é isso. Nós temos que buscar algo para ajudar. Usar como palanque, atacar o prefeito. Não gosto do prefeito, vou usar isso. Viu? Isso não pode ajudar você, que é político, né? Pode ajudar a pessoa que é da oposição, essas coisas. Ou alguém que... Mas assim, se você quer ajudar a causa animal, traga recurso. A gente precisa desse recurso. E, vereador, vou aproveitar esse gancho seu. Estamos falando aqui sobre o DPBEA de Campinas. DPBEA é o nome que se dá ao Departamento do Bem-Estar Animal de Campinas, onde você tem toda a possibilidade de ter esse acolhimento com o animal. Tivemos sim esses problemas que o vereador está dizendo. E o que você diz a respeito da bandeira da causa animal é muito importante deixar isso bem claro, porque existem muitos políticos subindo em cima dessa bandeira. Teve um vereador, não vou citar o nome dele, enquanto eu estava na tribuna lá da Câmara, ele estava fazendo um vídeo, eu estava de fundo defendendo a lei que a gente aumenta a penalidade para quem comete maus tratos, né? Uma multa mais pesada, e ele estava lá criticando o prefeito, falando que a causa animal está abandonada, e eu de fundo.
Pô, vereador, você tem a santa paciência. Eu nunca fiz isso com o senhor, não vou dar o nome aqui, mas ele fez isso. Subiu uma outra pessoa na tribuna e desmereceu os 5,5 milhões que eu trouxe. Ah, Herbert, legal que você trouxe, mas o prefeito que tem que estar no orçamento aqui. Não tá nem aí com o trabalho do colega, criticou o colega, tá legal, colega, mas eu quero bater no prefeito. Você quer ajudar a causa animal? Traga recurso, traga as leis, vamos debater sobre esporotricose, ninguém fala sobre isso, que é sobre importante, pitbulls, e isso é causa animal, ajudar as protetoras que precisam de ajuda. E, vereador, é importante você falar isso porque eu acho justamente esse clichê que o político usa da causa animal, ou de qualquer bandeira, né? Mas a causa animal, porque a gente vê que sangra muito, as pessoas hoje, como eu te falei, graças a Deus tem tido essa consciência com o animal, e a gente vê como as pessoas estão solidárias a isso. Então usa disso, às vezes, o político usa disso, então você abre o teu olho, veja bem, porque o vereador está falando muito consciente, com muita propriedade dentro da causa animal aqui, e digo, tá aqui o vereador, portador da emenda de 5 milhões do deputado Bruno Ganem para Campinas para a causa animal. 5 milhões não são 5 reais, estamos falando de 5 milhões, é dinheiro pra caramba, né? Mas existe uma situação que os vereadores, se estão tão preocupados com essa questão e querem ajudar, existe uma situação chamada emenda impositiva do vereador de Campinas. Eles todos têm essa emenda impositiva aqui de Campinas e eles podem, inclusive, quiser, né, falar, olha, eu sou da causa animal, eu vou fazer aqui essa emenda impositiva para o prefeito. São 3 milhões e 300, eu acho que vai ser de emenda positiva, metade é da saúde. A outra metade, né, o vereador que estava fazendo o vídeo lá, atrás, dizendo, muito preocupado com a causa animal, pode doar a metade, 1 milhão e 200 mil, lá para o DPB. Fica o convite aí para vocês, vereadores, olharem aí para essa questão animal, porque tem a emenda positiva e é importante o povo saber, por isso eu vou deixar aqui embaixo para vocês aí que estão nos assistindo, o canal de denúncia de maus tratos de animais, vou deixar o contato do DPBEAS, para caso vocês queiram entrar em contato e saber. Vou deixar o contato da secretaria lá, da secretaria pertinente dentro do município para tratar das zoonoses e do DPBEAS, que eu acredito está na Secretaria do Climas hoje, ou do... A zoonose está com a saúde. Com a saúde. O importante, só um adendo aqui. A pessoa que está preocupada com a causa animal não é só o DPBEA, tem que ir nas zoonoses lá. Isso. É a zoonose que cuida da parte de raiva. Isso. Ninguém diz, mas assim, nós temos que divulgar também a vacinação da raiva, que acontece, tem gente que nem sabe que tem que vacinar da raiva. Vereador, então eu vou ser aqui portadora dessa notícia, porque meus 2 gatos estavam em casa e um dia chegamos lá e eles estavam fazendo o quê? Comendo 2 morcegos. Que eles pegaram no quintal, sei lá. E aí a gente ficou desesperado, chamamos os zoonoses para recolher o morcego. E eu quero parabenizar os zoonoses aqui de Campinas, porque eles foram na minha casa. Eles vão. Eles pegaram o morcego, eles identificaram se o morcego tinha raiva ou não, mas mesmo assim, eles foram e acompanharam meus gatos por 3 meses com vacinação em casa. E, inclusive, se precisasse, se o morcego tivesse raiva, nós humanos íamos também ser vacinados. Mas como o morcego, graças a Deus, não estava com raiva, eles vacinaram os gatos para já ficarem, porque eles são sabidos, esses gatos meus, viu? Eles são sabidos, eles pegam esse morcego que passa voando, que é uma maravilha. Então, fica aí o contato para todo mundo. Pelo WhatsApp que agenda lá para você dar a vacina de raiva no seu animalzinho. Vamos pôr tudo aqui embaixo, tá? Tá tudo aqui embaixo para vocês terem essas informações. Participem, porque isso é muito importante. Quero falar com o senhor também um pouquinho sobre TEA, sobre o autismo. Eu sei que você tem aí uma grande participação nessa bandeira e, inclusive, tem lei sua aqui em Campinas sobre questões de... Acho que quando estava com o Bruno, a parte de
fogos de artifícios, que são também para cachorros e também nessa questão do autismo. E a questão, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os sinais de escola, aquele sinal pé de escolas de municipais, escolas particulares, escola de modo geral, que para troca de aula, o vereador tem aí uma legislação sobre isso para fazer a troca por conta justamente das pessoas portadoras do TEA. Como que está essa situação do autismo? O que você traz para nós aí de informações nessa área, vereador? Essa lei dos sinais na escola, estou em parceria com a Débora Palermo, também, que luta pela causa também. A Clarice Ganem, né, a deputada Clarice Ganem, da Deputada Estadual, também luta pela causa. Nós, recentemente, realizamos lá na Câmara uma palestra, né, com o pessoal do PAICA, onde a gente falou um pouco, né, sobre o autismo, para que as pessoas possam entender. É muito complexo, né? Nós temos que escutar muitos familiares, as mães. A gente tá até no YouTube a palestra que a gente realizou, né? A gente ouviu o que as mães passam. Não é fácil um filho com autismo, não é assim, é difícil, né? Tem que se dedicar àquilo. Muitos não conseguem trabalhar, né? Situação da escola, né? Como é que vai socializar, né? Então, sim, é importante, tem que debater sobre isso. Diagnosticar mais cedo, quanto antes, melhor, né? Para que comece-se um tratamento, possa, né, ajudar a criança. Esse debate é preciso, a comunidade tem que participar, né? Porque muita gente fala assim, não, tudo agora é autismo, tudo agora, isso é frescura. Não é. Por isso que a gente fez essa palestra, com o pessoal do PAICA. A gente também está trazendo recurso para o PAICA. Quero também, das minhas emendas, levar, né, para o PAICA, que faz... Não só o PAICA, toda a ONG que faz um trabalho, né, voltado para o autista, né, que a gente possa melhorar. O pessoal precisa fazer tratamento, tem filas longas, né, de espera, 700 pessoas esperando, adulto também. E quanto antes a pessoa é diagnosticada, e quando a pessoa tem lá o seu laudo, é diagnosticado, ela também tem benefícios do governo, né? Comprar um carro mais barato, isenção no IPTU, né? Moradia, a questão da moradia, a gente está batalhando por isso, né? Quem tem o laudo de autista, na habitação tem que ter preferência, né? Tem que ter lá, entrar na fila ali, que ela possa ser atendida, né? Porque pagar aluguel é difícil, né? Então, a gente quer ajudar principalmente os familiares também, que passam por isso. É uma luta muito constante que a gente vê. Então, a gente está aqui para ajudar no que for, né? Tem o meu contato aqui. A gente precisa de mais centro de referência para que possa acolher o autista, possa fazer o tratamento e também a família, né? A família tem direitos, então a gente quer que a família também seja acolhida, é tudo, né? Não só o autista ali, mas é a família, e a gente está propondo várias leis, uma é essa, né? O sinal sonoro ali incomoda muito os autistas, até nós também, né? Tem um sinal que é antigo, né? Parece de fábrica, né? Só de ouvir, eu já lembro quando trabalhava na produção, nossa, e alto, né? Vamos logo trabalhar, né? Então, a gente quer que coloque uma música, né? Melhor, sabe? Tocou a música. Um sinal sonoro mais agradável, né? São coisas que tem que evoluir. Esse sinal é antigo, né? Remete à polícia, né? Também é passado. E a gente quer que fosse uma música, fosse mais... E até nem também para as pessoas que também não têm autismo, né? Assim é melhor, né? É isso mesmo. Isso está tramitando. Está tramitando, já passou pela comissão, né? Então, logo a gente está voltando em primeira e em segunda. Tá vendo, pessoal? É por isso que eu falo que é tão importante para vocês acompanharem a sessão da Câmara, acompanharem os vereadores na Câmara, porque tem muita coisa acontecendo lá. Vereador, hoje a gente ouve muitas pessoas falarem que pós a pandemia houve muito diagnósticos de autismo. Mas, e aí as pessoas, às vezes, né, dentro de toda a percepção e conhecimento que as pessoas têm na capacidade cognitiva de cada uma acaba interpretando isso como algum sinal. Mas a verdade é que a ciência tem avançado. Sim. Graças a Deus a gente tem podido ter esses diagnósticos do autismo
com mais precocemente, e toda enfermidade, toda doença que a gente consegue, todo CID que a gente consegue diagnosticar com antecedência, dá para fazer esse controle mais rápido. Agora, essa preocupação com a rede de apoio e com a parte desse desenvolvimento de uma qualidade de vida, a gente vai instituir somente com essa mudança cultural mesmo. É com essa conscientização, né? E aí é cada um de poder saber ver, por exemplo, achei lindo isso que você falou, achei maravilhoso, lindo mesmo, de tocar a alma, de poder ter um sinal sonoro de escola tocado por uma música. A gente sabe de como que é hoje em dia essa questão de frequência musical, do como o nosso corpo, o quanto que é importante, seja ele no autismo ou não. Então acompanhe lá na Câmara, liguem lá de segunda e quarta-feira, esses feras estão lá na Câmara fazendo esse trabalho por nós, e aí eu acho que a gente tem... imoral não acompanhar, eu digo que é imoral não acompanhar a política do seu município, porque é importante, e eu vou deixar aqui abaixo o canal de contato com o vereador Herbert Ganem, que ele me pediu para deixar aqui, inclusive, então eu deixo aqui o número de gabinete, da onde ele se encontra lá na Câmara, que você pode ir lá e bater no gabinete dele, falar com os assessores dele, estou aqui com as assessorias do vereador que também vão estar lá à disposição. Podem ligar, se não puderem ir até lá, liga. Vou colocar o endereço da Câmara, o endereço do gabinete, contato para vocês entrarem em contato lá, se caso tiverem aí essas necessidades aí que o vereador está falando aqui. E agora, por último, eu sei que você tem feito um trabalho de minucioso para conseguir trazer o reconhecimento do CID de fibromialgia para o PCD, que é o PCD, ele é o portador com deficiência. Hoje a gente já tem isso integrado dentro da legislação, mas a fibromialgia ainda não é reconhecida como uma doença desse porte. Então, como que está isso? Conta pra gente um pouco, porque às vezes a gente fala fibromialgia e as pessoas pensam que é uma dorzinha, né? Ela foi reconhecida recentemente. Como PCD? Então tá aí, corrigindo aqui. Foi sancionada passou pela Câmara, pelo Senado, e foi sancionado pelo presidente da República. Então, mas esses dias. Uhum. E eu tinha protocolado uma lei aqui no município para que fosse reconhecida no município. E eu fiquei muito contente, assim, né? A gente pegou, já gravei um vídeo. Ótimo. Até a gente gravou um vídeo contente com essa luta, porque o que acontecia? Era por estado. Tá. O estado de São Paulo não reconhecia como deficiência, né, fibromialgia. Os outros estados, sim, acho que são 6 estados. Tanto fato, eu ficando com a garganta seca. Deixa eu pegar água aqui. Pegar mais aqui. Isso. E aí o estado de São Paulo era o que não reconhecia, né? Agora, com o reconhecimento do governo federal, fica para todo o país, né? Mas nossa lei também está tramitando na cidade. A 224/2025. Isso. Tá aqui a lei que, então, em Campinas também reconhece como PCD. Quem é reconhecido, né, tem desconto lá quando for comprar o carro, né, tem uma série de benefícios que engloba aí também. Além desses benefícios, vereador, eu costumo dizer que a parte do reconhecimento do CID no PCD, ele passa a ser uma questão de direito, da onde a pessoa pode ter a dignidade dela. Sim. Dignidade é um direito nosso, né? E assim, as pessoas portadoras de deficiência, às vezes, não só sobre fibromialgia, é que você veja nós estamos no ano de 2025. A fibromialgia, às vezes, a gente tem inclusive o símbolo que reconhece o autismo, já mudou para, se eu estiver errada, me corrija, o quebra-cabeça coloridinho. Isso. Né? Tem já, a gente sabe, a questão das deficiências invisíveis, que são transmitidas através do girassol, que é o girassol que coloca. E aí tem ainda a parte da cadeira do deficiente, que é colocado em quase todas as vagas de estacionamento. A vaga para deficiente ela é identificada com a cadeira
E às vezes eu vejo pessoas brigando em estacionamento porque a pessoa parou na vaga e saiu andando. E às vezes é uma coisa que a pessoa é constrangida ali, né? Então, assim, 2025 a gente tem uma doença aí como fibromialgia, que é uma doença só quem passa que sabe o que acontece com ela, porque a gente só sabe da questão das pessoas que sofrem com isso quando a gente tem esse contato ou experiência de saber o que é ter uma doença incurável, que incapacita e que traz aí tudo isso. Então, vereador, mais uma vez, parabenizar por você já ter antecipado aqui em Campinas, antes de sair pelo governo federal, o município de Campinas já estava saindo à frente aí com essa questão. E eu queria falar com você também sobre uma situação aqui que tem em Campinas, o banco de ração. Voltando aqui na causa animal, que a gente fala agora sobre o banco de ração, que é uma legislação que aconteceu recentemente em Campinas, acho que, se eu não me engano, é do vereador Paulo Haddad. Isso, Paulo Haddad. E foi tida essa lei, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que funciona, porque existem pessoas, às vezes, que nem sabem que pode ter o seu bichinho de estimação lá, e aí, se você está sem condições, tem aí algumas coisas que o vereador vai falar aqui, como que funciona para que essa pessoa tenha direito a esse banco de ração. Esse projeto é maravilhoso, é bacana. Então, se a pessoa não consegue comprar ração para o seu animalzinho, ou a pessoa é protetora, tem muitos animais, não tem condições, ela pode se inscrever no banco de ração. Então, ela dá os dados dela lá, a condição financeira dela, tem que estar no CAD único também, né? Essa é uma condição. E depois ligam para a pessoa, é feita uma triagem para que depois seja entregue a ração, o quanto ela vai precisar lá. E aí que eu digo, né? Tem muito. Aí nós vereadores aí, no final agora do ano, tem emendas. É importante, pessoal que está, né, lutando aí pela causa animal, muitos vereadores, parte dessa emenda compra ração lá para o banco de ração. Isso ajuda muito. Protetores, pessoas que não são protetores, né, mas tem seu animalzinho lá e está numa situação de vulnerabilidade, né, ela não tem para ela comer, imagine para o cachorro se vai ter ração, né? Então, esse banco de ração ajuda muito, né? Nós estamos acompanhando de perto. O banco de ração é ligado ao DPBEA, né? Então, mas a pessoa tem que fazer uma inscrição antes, né, pela internet, e ali feito uma avaliação, né, antes. E se eu quiser doar a ração, eu também posso? Pode. Pode fazer. Lá na lei, no projeto, a pessoa pode fazer a doação, mas o problema é assim, nem todo mundo doa ração, né? É difícil. Um mês tem e o outro não tem. Entendi. E o projeto existe, constante. É constante, então aí a prefeitura acaba comprando para que possa fazer a distribuição para as pessoas que precisam. A pessoa, quando faz a inscrição no site, vai para o conselho da causa animal, né, aqui do município, eles fazem lá a triagem e depois encaminham para o DPBEA a lista. Essas pessoas vão aí no DPBEA para que seja feita a entrega para as pessoas a quantidade de ração. Então as pessoas vão lá e fazem essa retirada. Mas nós precisamos de ração o ano todo, né? Às vezes compram no começo do ano e entrega, acabou, né? E o restante do ano, então precisa de mais. Então, mais recursos, né? Então os vereadores aí que estão recebendo as emendas, né? Vereadores que estão vendo bastante pessoas preocupadas com a causa animal, no final agora a gente poder fazer a compra de ração, né? Enviar a emenda, vai ser importante isso. Tá ótimo, vereador. E olha, vou deixar aqui também uma fala. Às vezes tem pessoal que, já que a gente está falando bastante aqui da causa animal, você tem um comércio, você que tem aí a tua casa, né, no bairro, pode pôr ali um potinho de água, um potinho de ração. Posso falar sobre isso? Claro que sim. Tem uma lei que eu propus agora. Nós estivemos numa praça onde tem muitos gatos, tem mais de 100 gatos que foram abandonados, né? A pessoa jogou o gato lá e algumas protetoras começaram a fazer a castração desses gatos. Castraram 70 gatos até agora, falta 30. Então, mas esses gatos vivem soltos na rua, né? Não tem para onde levá-los também.
Então, jogaram lá e para parar de procriar, faz castração e elas colocam a comidinha pro gato, água. E tem pessoas que vão lá e estavam jogando fora a comida, destruindo os potinhos. As casinhas que colocam dentro a comidinha ali, a água pro pombo não entrar, para não fazer sujeira, estavam quebrando as casinhas também. Então, eu propus uma lei, né, que ninguém pode retirar de via pública comida e água para animal. Se a pessoa colocou na calçada dela lá, seja onde, praça, onde for, ninguém pode ir lá e destruir. Se alguém fizer isso, isso vai ser crime. Então é uma lei que nós colocamos para poder proteger as pessoas que deixam a comida e a água ali na frente da sua casa, na frente do seu comércio e em praça pública. Porque tem pessoas que não querem que dê alimento para os animais. É incrível, é absurdo isso. Ô, gente, não vamos ser sem noção, não vamos ser mal amado assim, não, né? Não é gostoso, não. Deixa lá. Se você não quer colocar, não coloca, mas não tira. Não seja assim, né? É feio, viu? É gente feia que faz isso, viu? Faz isso não. E se você vê alguém fazendo isso também, vai lá e liga e denuncia mesmo, gente, porque é muito feio. Isso é feio. Se não quer ajudar, não atrapalha, né? É o que a gente fala. Vereador, estamos chegando ao fim aqui do Política de Quinta. Eu amei, adorei falar contigo. Eu ficava aqui conversando com o vereador, mas ó, um tempão, que tem papo, tem assunto, tem trabalho. O vereador tá cheio de não conseguimos falar nem metade do que o vereador já fez aí nesses 8 meses de mandato. Queria te agradecer muito, deixar aberto para você aí, quiser dar o recado para alguém, para o pessoal, para os telespectadores, mandar algum recado específico, falar alguma coisa, sinta-se à vontade, o político é seu, pode falar o que você quiser. Eu sempre agradeço, né, as pessoas que nos acompanham no Instagram. Esses últimos 30 dias nós tivemos 1,5 milhão de visualizações, 200 mil pessoas compartilharam nossos conteúdos em 30 dias, né, aumentou bastante. Na causa animal, né? Nós também temos a causa autista, né? Agora estamos com a fibromialgia. Sempre que eu faço isso é de coração, é de verdade, né? Vamos debater sobre a causa animal? Vamos, mas vamos trazer soluções, né? Projetos de lei, vamos fazer algo positivo, né? Vamos tentar resolver o problema. A gente não conseguiu resolver todo o problema, mas nós conseguimos resolver parte. Nossa, já estamos resolvendo o problema. Então é isso, eu agradeço. Quem quiser falar comigo é só me chamar no WhatsApp. Tem coisas que eu consigo resolver, tem coisas que não, mas a gente avisa a pessoa, olha, eu não consigo te ajudar nessa parte, né? Nessa parte sim, nessa não. Mas a atenção você vai ter e conte comigo nessa caminhada aí, seja em qual for a causa. Até outras causas que a gente não falou aqui, me chame, vamos conversar. Muito obrigada, viu, vereador? Você viu que político é gente boa demais, gente? Vocês viram aí, ó, o vereador Herbert aqui, aberto para vocês, passando o zap dele, deixando o Instagram aqui embaixo, vai lá, segue ele nas redes sociais, conversa com ele. Você tem esse direito, enquanto sociedade civil, de falar com esses homens que estão lá no poder e que podem nos ajudar. Você, como sociedade civil e que é votante, que votou, chega junto, gente, fala, participa, tá vendo? É isso, eu trago aqui no Política de Quinta para vocês verem como que é. O Herbert é um vereador que está chegando novo aqui no município, na Câmara do município de Campinas, tem trazido muita coisa boa, tá aberto a solutivas, quer ajudar, tá disposto, tá com a manga arregaçada, trabalhando pra caramba, e é assim mesmo que tem que ser, e a gente tem que acompanhar político assim. Vereador, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por ter vindo aqui no Política. Estamos abrindo Política com chave de ouro aqui com o vereador. Quero agradecer a tua audiência, pedir para você seguir a gente lá no canal, acompanhar a gente no Instagram, que também está aqui embaixo para você, e aguarde que em breve nós temos novo Política de Quinta na área aí, com novas pessoas aqui para você assistir. Muito obrigado, viu, vereador, pela sua participação e sucesso no seu mandato. Obrigado, eu que agradeço. Abraço, tchau, tchau, gente!